Grande time da Superliga Feminina e até surpresa pela forma como jogou e pela invencibilidade mantida por todo o primeiro turno, sem dúvida foi o Cesc Flamengo. Compacto, jogando um vôlei moderno, de volume e definição, encontrou uma formação titular que pouco se modificou. Vai encontrar mais dificuldade no retorno, sem dúvida, e na sequência da temporada, porque os demais times estão crescendo e têm bons elencos. No comando dessa boa campanha, a estadunidense Simone Lee Wank, a Simone Lee. Líder e alma do time, assumiu a responsabilidade de ser a principal definidora e, na minha opinião, foi a melhor jogadora do campeonato até aqui. Logo depois, com um time mais forte ofensivamente que o Cesc Flamengo, mas que perdeu o duelo direto contra as cariocas, o Gerdau Minas, com Julia Kurtz e a canadense Johnson jogando muita bola, mas com uma formação que ainda não se acertou. Falta um pouco, falta aquela engrenagemzinha que não deixa o relógio parar de funcionar. A contusão da Amanda mexeu seriamente com um time que vinha muito bem. A russa, a Maria, entrou, está se acertando, vai crescer, mas parece que o Minas tinha uma formação que era ideal e agora está precisando ser reformulada. E o mesmo está acontecendo na ponta. A Gleice não vai muito bem, Pridaroit está entrando, mas ainda está fora da forma física, que para ela é muito difícil, né, de conseguir chegar, mas também é uma jogadora experiente, boa de bola, que pode também chegar. Duas atletas fora de série que completam o grupo ainda estão um pouquinho abaixo também, acho que da forma física e técnica que elas vão chegar lá no final da temporada. Estou falando da Nayeme, que volta depois de um ano de inatividade, e a Thaísa, que não está muito bem esse começo de ano, mas a gente conhece a mulher e sabe que ela pode render muito mais. E se todas elas evoluírem, e se o time ganhar uma consistência, uma formação definitiva, é forte o suficiente para a gente acreditar que pode emplacar outra vez. O Praia foi o time que mostrou maior poder de reação nesse primeiro turno. Saiu do fundo do poço da desconfiança para uma zona de briga com os primeiros colocados. A Denísia foi a principal peça nessa volta por cima. Símbolo da resiliência e da garra, trouxe com ela as demais. Cafra cresceu, Macris melhorou, Natinha se agigantou, Fingel foi mais decisiva. É um time enxuto, sem muitas opções, mas se quem está em quadra crescer, pode sacudir também a briga pela ponta. O Osasco caiu demais desde a Supercopa. Perdeu dos principais concorrentes, viu a Bianca Cunho ser mais bem marcada e não encontrou outras opções para isso. Mayra e Maiara Basso não se firmam na ponta. E a Jenna Gray, que vinha muito bem, caiu de produção com a queda da Cunho e das ponteiras que não se acertam. E o time, que era um dos favoritos, agora precisa provar que ainda pode encontrar uma nova forma de ser tão forte quanto os outros parece que podem ser. O Fluminense surpreendeu pela forma como enfrentou os grandes. O clube já vinha crescendo nas últimas temporadas e nessa parece que vai lucrar com todo o trabalho realizado. Ariane continua sendo a principal atacante, mas tem em Fabiola a peça-chave no equilíbrio do grupo. Lara está numa ótima fase, Laís alterna bons e maus momentos, Amanda faz bem seu papel de composição na ponta, o time se supera no coletivo, com a líbero Marcelli se firmando cada vez mais como uma das principais líberos no país. Vamos ver se o Fluminense consegue manter a força mostrada no primeiro turno. Chegar, muitos chegam. Manter-se, poucos conseguem. Esse é o desafio do Fluminense para os próximos 4 meses que restam para o final da temporada. De todos os grandes clubes, o SESI Bauru talvez seja o que mais esteja preocupado. Alterna boas e más partidas, tem dificuldades para jogar de igual para igual sempre. Bruna Moraes ainda não é a oposta que o time precisa e que as outras opostas têm feito pelos clubes delas. Cassiele e Thalia entram e saem sem conseguirem se firmar. Diana está muito abaixo do que foi na seleção. E até a Dani Lins caiu de rendimento, sentindo bastante essa instabilidade em alguns jogos em que tem apenas a venezuelana Acosta atuando bem.
Miami faz uma ótima temporada, mas não basta para o time conseguir chegar num patamar em que os outros estão e para brigar pelo título. O rendimento de Acosta, Miami e Dani Lins não é suficiente para que se acredite que o SESI Bauru vá brigar pelas primeiras colocações este ano. Vamos ver o que nos reserva o início de 2026. As jogadoras são boas, comissão técnica competente, só falta que joguem no nível que estão as demais. Dos times que brigam para surpreender e tirar o lugar de um dos grandes na Copa Brasil ou nas fases dos playoffs da Superliga, nenhum mostrou força suficiente por enquanto para fazer isso. Maringá fez uma boa reta final no primeiro turno, ganhou dos principais concorrentes, tem um bom elenco que precisa acreditar mais nas suas forças. Joga bem contra os grandes, até uma parte do set e depois cai de rendimento o suficiente para perder e não conseguir mais se encontrar na partida. Tem conseguido manter o ritmo contra aqueles que estão no mesmo nível, mas será que é isso que o time de Maringá quer e pode? Mesmo não acontece com o Mackenzie. O Batavo Mackenzie peca tecnicamente em muitos momentos, mais do que na parte tática, as jogadoras parecem dever individualmente quando precisam de um recurso a mais no ataque, uma colocação melhor de bloqueio, uma recepção, uma defesa em que o capricho vai levar ao sucesso. Não sei se consegue se reerguer depois da frustração de perder jogos para os times do mesmo nível na reta final da disputa por uma vaga na Copa Brasil. Na minha opinião, o time que mais decepcionou desses que estão no bloco intermediário foi o paulistano Barueri. Time com várias atletas que tiveram chances na seleção adulta brasileira, disputaram a Liga das Nações, cotadas para substituírem a velha geração, algumas temporadas jogando juntas, precisavam mostrar mais. Tem capacidade para isso, mas se não mostrarem, vai ficar difícil defender que tem potencial. Já está mais que na hora de todas elas mostrarem que o talento vai virar capacidade.